Oi pessoal, bem-vindos ao 11º episódio do programa Falando em Marx, e dessa vez a gente vai falar sobre o legado desse grande revolucionário que foi Leon Trotsky para o debate da questão negra aos 81 anos do assassinato de Trotsky. Trotsky foi assassinado por um dos seguidores, um sicário aí de Stalin, a mando de Stalin. O Trotsky é assassinado no dia 21 de agosto, por isso que esse episódio aqui, saindo no dia 21 de agosto, também é de extrema importância para a gente, que possa ser debatido nesse dia. A gente vai tentar mostrar os fios de continuidade da tradição dos revolucionários da Terceira Internacional Comunista, com os debates feitos pelo Trotsky e os militantes do SWP, que é o Socialist Workers' Party dos Estados Unidos, como o debate sobre a autodeterminação e a discussão da criação de uma organização de negros nos Estados Unidos. E também sobre a teoria da Revolução Permanente defendidos pelo Trotsky. Então, vem vinheta e vamos para o nosso episódio. Legal, gente. Então, começando pela parte 1, as resoluções sobre a questão negra do 4º Congresso da Terceira Internacional de 1922. Essas resoluções sobre a questão negra no 4º Congresso da Terceira Internacional Comunista, elas foram chave para construir uma tradição marxista na luta negra nos Estados Unidos e inspirar uma geração de militantes negras e negros posteriormente, a esse evento. Em plena Terceira Internacional Comunista, como explica o historiador Jacob Zumov, no seu livro A Internacional Comunista e o Comunismo Norte-Americano, de 1919 a 1929, onde se debatiam as táticas e a estratégia para a Revolução Proletária Internacional. Aqueles jovens revolucionários, dentre os quais estavam Lenin e Trotsky, tiveram uma posição proeminente e estavam discutindo a opressão racial como um entrave para a emancipação do proletariado a nível mundial. A Terceira Internacional, portanto, compreendia que a questão negra era um tema central em países como os Estados Unidos, atravessados pela escravidão e uma sociedade com traços tão profundamente racistas. No 2º Congresso da Internacional Comunista, o Lenin ele vai insistir que tivesse no ponto sobre a questão colonial e nacional uma discussão sobre os negros nas Américas. E ele vai pedir, inclusive, para o John Reed escrever e mandar uma apresentação curta sobre a situação dos negros nas Américas. Nesse livro do Jacob Zumov, ele ainda explica que a experiência da Revolução Russa ela vai fornecer para os bolcheviques um certo nível de compreensão da importância da questão negra. E aí eu vou pegar uma citação do Zumov. Generalizando a experiência russa, os bolcheviques deram ênfase ao anti-imperialismo e ao anticolonialismo, já que a opressão especial frequentemente era integral ao capitalismo. Lutando contra ela poderia desencadear lutas sociais mais amplas. Esse entendimento compeliu os bolcheviques a notar a importância da questão negra. Está lá na página 239, dessa obra que a gente já falou antes. Os bolcheviques, eles sempre tiveram, portanto, atentos à dimensão estratégica da luta negra contra as opressões, sendo parte fundamental do desenvolvimento do capitalismo. A questão negra, nesse sentido, como um pilar essencial do desenvolvimento do capitalismo, ela vai ser também imprescindível, portanto, à luta revolucionária, justamente numa etapa imperialista, onde a opressão racial ela dá o tom da exploração nas Américas e na África. Em 1921, Lenin vai escrever o seguinte: todos sabemos que a posição dos negros nos Estados Unidos, em geral, é indigna de um país civilizado. O capitalismo não pode lhes dar a emancipação completa ou a menor equidade social. Isso também está nessa obra do Zumov, na página 291. Foi nesse espírito, portanto, que os bolcheviques e os militantes da Terceira Internacional, no 4º Congresso dessa internacional, eles vão chegar numa importante resolução em torno da questão negra, que eu vou destacar 3 pontos. Essas resoluções, assim como vários outros textos que eu vou citar, vocês podem ver nesse livro aqui, A Revolução e o Negro, que eu, Marcelo Pablito e o Daniel Afonso organizamos. E está publicado pelas edições Iskra, lá no site da Iskra, vocês vão encontrar ele com um precinho muito bacana, precinho popular, que a gente quer que esse livro chegue em todos os lugares. E nessas resoluções se diz o seguinte: o problema dos negros se tornou uma questão vital para a Revolução Internacional. A Terceira Internacional já reconheceu que os povos asiáticos não brancos
podem prestar à Revolução Proletária uma ajuda valiosa. E, nos países semicoloniais, considera que a colaboração dos nossos irmãos de pele negra oprimidos é demasiado importante para a Revolução Proletária e para a destruição do poder do capital. Olha que resolução forte, né? Depois vem outro trecho aqui muito interessante. A Internacional Comunista irá lutar pela equiparação das raças negra e brancas, pela igualdade de salários e por direitos sociais e políticos iguais. E uma outra resolução também dos comunistas. A Internacional Comunista empregará todos os meios disponíveis para obrigar os sindicatos a aceitar em suas camadas, onde a lei permite, os operários negros e insistir em uma campanha especial pela sua admissão nos sindicatos. Em caso de insucesso, organizará os negros em sindicatos separados e vai aplicar particularmente a tática de frente única para obter sua admissão nos sindicatos gerais. Desse sentido, né, partindo desses trechos que a gente retirou dessas resoluções, dá para ver, gente, que a luta pela igualdade salarial entre negros e brancos, pela admissão nos sindicatos de trabalhadores negros, o apoio às organizações do movimento negro que lutem, né, contra o capitalismo e o imperialismo, a luta pelos direitos sociais e políticos, todas essas resoluções, elas foram chaves para fincar as bandeiras do marxismo revolucionário na tradição da luta negra nos Estados Unidos e também em outros países, né? Nessas teses da Terceira Internacional, a questão negra ela estava compreendida como parte integrante da Revolução Mundial e articulada, desse ponto de vista, às lutas anticoloniais na África. A luta dos negros americanos que enfrentavam um duro período repressivo nos Estados Unidos, né? A gente está falando de um período aí que é a década de 20, início da década de 20, né? Em 21, acontecia um massacre em Tulsa, em Oklahoma, né? Então, nesse contexto, poderia impulsionar movimentos anticoloniais africanos e de outros povos não brancos em nações de origem colonial, né? Também estimulados por essa aliança entre esse proletariado duramente oprimido e reprimido nos Estados Unidos. Bom, o tema da luta negra nos Estados Unidos, ou o apoio intransigente à luta anticolonial, foi um traço fundamental que diferenciava os revolucionários dos reformistas, né, na Segunda Internacional, desculpa. O Lenin e o Trotsky, eles foram fundamentais para incluir no programa dos revolucionários da Terceira Internacional questões de princípios frente à questão nacional, né, e à questão colonial. O apoio, por exemplo, à luta dos africanos colonizados era uma arma fundamental de luta contra o espírito nacionalista, né, que vai ser uma marca da burguesia, né, militarista, difundido em todos os níveis, né, dos países europeus. Então, essa diferença de como tratar a questão nacional e a questão colonial, ela vai ser uma diferença muito chave que separa os reformistas dos revolucionários, né, entre Segunda e Terceira Internacional. Tanto que, entre as 21 condições para fazer parte da Terceira Internacional, a 8ª exigia que todo partido que integrasse a Terceira Internacional tivesse o dever de denunciar o imperialismo dos seus próprios países contra as colônias, né? Ou seja, se postular pró-colônias, né? Pró-luta dos povos colonizados e apoiar os movimentos de emancipação das colônias e ser fraterno com os povos colonizados dentro dos países imperialistas, né? E gerar mal-estar permanente nas tropas das metrópoles contra qualquer opressão aos povos coloniais. Olha que interessante esse ponto de vista da Terceira Internacional. A recusa desses princípios faz que, no 4º Congresso, o Trotsky apresentasse uma resolução de combate sobre um setor, né, da seção francesa que não apoiava uma possível independência da Argélia. Segundo Trotsky, essa vacilação, né, frente à questão colonial era o que impedia o desenvolvimento do comunismo revolucionário na seção francesa. Ele vai dizer no documento intitulado Resolução sobre a Questão Francesa que a extrema lentidão, entre aspas, né, aqui citando ele, do Partido Francês, de passar do, aspas, socialismo parlamentar para o comunismo revolucionário, não pode ser explicada por condições que são apenas objetivas, por tradição, pela psicologia nacional da classe trabalhadora, mas, acima de tudo, diz o Trotsky, pela resistência direta e às vezes excepcionalmente obstinada de elementos não comunistas que permanecem muito fortes nas cúpulas do partido, né, caracterizados justamente pela negativa em apoiar a independência do povo argelino frente à França. Então, bom, passamos aqui pela parte 1
né, desse nosso vídeo, que trata das resoluções do 4º Congresso da Terceira Internacional, que tem uma importância muito grande, tanto para a questão negra quanto para a luta anticolonial, e vamos passar, portanto, para a parte 2 do nosso vídeo, o debate sobre a autodeterminação dos negros nos Estados Unidos. Esse debate é muito interessante, que ele mostra bastante bem a forma como o debate da luta negra nas fileiras dos trotskistas, né, dos partidos trotskistas, era um debate muito vivo, onde se expressavam divergências, posições e um debate acalorado de quem quer justamente intervir na realidade e buscar se conectar com o processo de luta real. Então, o Trotsky e os militantes da Quarta Internacional, eles vão ser continuadores desse legado, dessas resoluções que a gente falou antes, né, da luta negra. Sobretudo no momento onde o stalinismo se colocava como a negação desse legado e contrários a toda essa tradição. Uma coisa que a gente vai poder debater um pouco mais para frente, como que se concretiza. Duas táticas, portanto, vão ser debatidas no interior do SWP, que é um dos principais partidos, né, que vão ser parte da Quarta Internacional. Né? Então, quando a gente fala de Trotsky, a gente precisa entender que entre terceira e quarta também tem uma nova divisão, né? Entre os que vão defender um socialismo num só país e a burocratização do Estado operário e os que vão buscar defender a extensão da revolução por todo o globo como forma de defender as conquistas e a própria Revolução Russa, né? Ou seja, que vão encarar a Revolução Mundial como única forma de defender a Revolução e o Estado soviético, né? na região da Rússia. Então, aqui a gente já está tratando de Quarta Internacional e do SWP. Então, dentro desse partido, né, que é o SWP nos Estados Unidos, no final dos anos 30, o Trotsky ele vai participar ativamente dos debates da questão negra, assim como o C.L.R. James também, né, e debatendo com vários outros trotskistas que vão estar ali naquele momento. Na verdade, esses militantes eles estavam tentando dar uma saída revolucionária para o proletariado estadunidense que pudesse também dar uma resposta estratégica à opressão racial. Né? Eles partiam de uma situação explícita de miséria econômica, né, que viviam as massas negras, que nesse sentido era muito diferente da realidade do operariado branco no país, justamente fruto de séculos de escravidão, né, e ao fato de que a classe trabalhadora branca, no marco das características desse país, vinha desse processo de escravidão imersa em preconceito racial, né? Então, o que esse partido vai fazer? Ele vai afirmar que nos trabalhadores negros era natural que tivesse uma espécie de desconfiança em relação aos trabalhadores brancos e também um desejo de desenvolver uma economia e uma sociedade independente, já que sob o comando do Estado norte-americano, os negros não conseguiam nomear qualquer vitória, ou qualquer conquista, ou qualquer avanço econômico que pudessem ter tido. Né? E por isso que os trotskistas vão debater uma série de consignas, considerando essa divisão instalada, material e subjetivamente, entre negros e brancos, e a primeira delas, que é a que a gente vai debater aqui, foi a tática da defesa do direito à autodeterminação dos negros, sobretudo na região dos cinturões negros. O Trotsky, como que ele via essa questão, né? O que ele falava sobre isso junto com os outros militantes da SWP durante o exílio dele em Prinkipo, na Turquia, em 1933? Olha o que ele diz nesse momento. Ele diz que o direito à autodeterminação é uma demanda democrática. Os negros são uma raça e não uma nação. Nós dizemos, se é isso que os negros querem, devemos lutar contra o imperialismo até a última gota de sangue para que as negras e negros possam conquistar o direito, onde e como quiserem, de separar um pedaço de terra para si, que é o que significa o direito à autodeterminação. Né? Escolher um pedaço de terra e dizer aqui a gente vai funcionar sob as nossas leis e sob o nosso Estado. E aí segue o Trotsky. O fato de que hoje não sejam maioria em nenhum Estado não importa. Não se trata de uma questão de autoridade dos estados, mas dos negros sobre os estados. O Trotsky ele entendia que os revolucionários deviam defender o direito à autodeterminação junto aos negros contra o imperialismo como uma tarefa democrática da Revolução Socialista nos Estados Unidos, ou seja, uma tarefa estrutural da democracia burguesa que não foi realizada, né, pela burguesia a nível nacional nos Estados Unidos e que configurou uma massa de negros sem direitos políticos e sociais concentrados numa região específica do país em sem ter conseguido determinar nenhum rumo político dessa sociedade. Os negros, na década de 30, eles vão compor
aproximadamente 10% da população norte-americana. Só um minutinho. Algo em torno aí de 12 milhões de pessoas. 2/3 dessa população negra moravam no sul dos Estados Unidos. No norte e no leste, era apenas uma pequena minoria. No Mississippi, os negros eram uma maioria, né? No Alabama, eram metade da população. E em vários condados do sul, eram maioria, né? Então, existe uma questão aí do debate da questão nacional e racial, porque a demanda da autodeterminação, ela é tradicionalmente utilizada como um direito para povos oprimidos que são maioria em determinadas regiões, estados, cidades, etc. Os negros não são uma nação, né? Mas o Trotsky mesmo assim vai defender esse direito, apesar dos negros também não serem maioria em várias regiões do país, né? E por que ele vai fazer isso? Justamente como um direito democrático elementar de um povo que foi roubado da sua terra. Né? Esses estados, onde os negros são maioria, fazem parte do que se chamou na época do Cinturão Negro, que é uma região no sudoeste dos Estados Unidos com uma presença predominantemente negra e marcada profundamente por uma pobreza extremada, por desigualdade política, pelo passado da escravidão e depois, né, do Trotsky ser assassinado e etc., marcado também pelas leis separatistas, né, as leis de Jim Crow. Bom, o Trotsky ele via essa massa negra com um enorme potencial revolucionário, numa luta imparável, né, há séculos por direitos, por liberdade, enfim, por todo tipo de emancipação, né? Então era natural que surgisse também dessas massas que vinham no processo de constante luta e mobilização a reivindicação por ter uma terra sua, né? Uma terra para chamar de sua. E aí o Trotsky fala, a realização dessa palavra de ordem só pode ser conseguida se 13 ou 14 milhões de negros sentirem que a dominação dos brancos está acabada. Lutar pela possibilidade de conquistar um Estado independente é um sinal de um grande despertar moral e político. Seria um tremendo passo revolucionário. Essa ascendência imediatamente teria as melhores condições econômicas. Esse trecho mostra a forma como Trotsky encara o conjunto das demandas democráticas e não só a luta pelo direito à autodeterminação, né? Ele encara todas essas batalhas pelos direitos democráticos de forma permanentista. A gente vai falar sobre essa ideia de permanentismo depois e também em outros vídeos, então segura essa ideia aí que daqui a pouco a gente debate um pouco melhor ela. Ou seja, uma demanda que é aparentemente democrática, mas que no curso da luta por essa demanda acaba se levando à conclusão da necessidade da revolução, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque o sujeito dela só pode ser a classe operária, né? Já que a burguesia já mostrou, né, por 2+2, que não tem interesse em resolver essas demandas, inclusive segue mantendo esses direitos não existentes, né? E porque, né, segundo, as forças e a radicalidade exigidas, mobilizadas para conquistar essa demanda, levam a enfrentamento muito forte com a repressão e as instituições do Estado burguês. Então imagina o que a polícia racista dos Estados Unidos ia mobilizar para impedir que as massas negras tivessem controle do seu próprio destino, né? Muito diferente de como o Partido Comunista dos Estados Unidos, que também defendia a autodeterminação, compreendia essa situação. Em primeiro lugar, eles entendiam que a defesa de um Estado negro e da autodeterminação serviria, na verdade, para desenvolver o capitalismo nos cinturões negros e depois que viria a Revolução Socialista, ou seja, uma visão etapista da Revolução, uma visão tipicamente stalinista, né, de etapas para a Revolução. Nesse sentido, os negros seriam apenas aliados, né, aliados dos trabalhadores brancos comunistas que defenderiam a autodeterminação, já que o stalinismo não via um potencial revolucionário dessa luta democrática, muito diferente do Trotsky, né? E aí está uma das suas grandes contribuições para a luta negra, que é a teoria da revolução permanente, que a gente vai então agora entrar no tópico especificamente sobre ela, dedicado aqui nesse vídeo. Bom, atenção! Esse tema, gente, ele dá chão para 1, 2, 3, 4, 5 mil vídeos, tá? Então eu vou fazer aqui uma explicação mais humilde sobre esse debate, sem querer ter a pretensão de encerrar, de concluir, de, enfim, fazer definições, tipo, definitivas, tá? A gente vai pincelar esse tema, vamos passar por ele,
tá? E a gente garante aqui no canal de fazer um debate específico, um vídeo específico sobre esse tema da teoria da revolução permanente. Porque passa por debater Revolução Chinesa, Revolução Sul-Africana, processos de luta na África do Sul, enfim, passa por debater muitos aspectos que vão formar o pensamento do Trotsky. É um conceito, inclusive, bastante fundamental para entender o que é o trotskismo, né, como corrente teórica e política. Mas hoje o que a gente vai fazer é um pequeno exercício para justamente pensar a questão negra no que se refere à teoria da revolução permanente. Então, bom, é uma matemática simples, tá, gente, da teoria da revolução permanente. Se a gente olha para os Estados Unidos hoje, é possível ver que avançar o capitalismo ao limite das suas capacidades não significa o fim do massacre promovido contra jovens negras e negros, né, contra os trabalhadores. Não vai impedir que a pandemia corroa as vidas operárias, impedidas de isolamento social, de se proteger, né, da pandemia, de ter direito aos equipamentos de proteção individual nos locais de trabalho, de ter direito à licença remunerada. Né? O capitalismo não conseguiu garantir nada disso nem nos países mais avançados do capitalismo. Né? Brasil e Estados Unidos são os maiores, os países, na verdade, com as maiores quantidades de mortos entre os trabalhos de saúde. São também os países onde os negros têm 4 vezes mais chance de morrer por Covid-19. São os países onde a desigualdade da vacinação entre negros e brancos é abismal, né? Onde uma mulher negra recebe de 60% a 70% a menos que um homem branco, né? Inclusive um exemplo grotesco de como a tríade racismo, patriarcado e exploração faz do capitalismo um sistema que é necessariamente, né, patriarcal e racista. O fato de serem ao mesmo tempo Estados Unidos e Brasil, império e semicolônia, não faz com que a realidade dos negros seja diferente nesses dois países, né? Podem ter algumas diferenças pontuais, né? Mas o que mostra é que o horizonte mais avançado que o capitalismo pode oferecer, mesmo assim, significa para os negros o mesmo tipo de vida que a gente vive aqui, né? A mesma morte, né, que a gente já vive aqui hoje e agora. A teoria da revolução permanente, ela tem a ver com entender isso. Por que isso acontece? Né? E ela vai dizer ainda mais, e aí eu quero convidar vocês para fazer um exercício aqui comigo, um exercício de reflexão. Eu tenho certeza que vocês já ouviram samba, já ouviram hip hop, rap, que vocês já ouviram falar da capoeira, já viram, né, um jogo, que já devem ter ouvido falar sobre os quilombos, né? Então, se a gente for pensar, né, em cada uma dessas marcas da luta negra na história do nosso país, a gente for pensar nas líderes mulheres, né, que fazem parte da nossa história, como a Qualtune, Palmares, Teresa de Benguela, né, ou se vocês lerem a literatura, a produção poética de Carolina Maria de Jesus, o que a gente vai poder ter, né, como plano de fundo desse nosso exercício de reflexão é poder imaginar quais seriam as transformações que a cultura negra poderia promover se assumisse a direção da sociedade, como parte do conteúdo cultural, social, do substrato moral e cultural que compõe o pensamento da classe trabalhadora brasileira, porque a classe trabalhadora brasileira é uma maioria feminina e negra. Né? Então, imagina as massas trabalhadoras brasileiras, essa maioria negra, que mesmo sob tanta opressão, sob dor, produziram o que tem de mais lindo na nossa cultura. E eu digo para vocês, né? Imaginem isso, que a tomada do poder, ela libertaria toda essa energia represada na cultura da população negra, que é parte do DNA da classe trabalhadora, e abriria um novo futuro, né, do ponto de vista da cultura, para começar, né? Isso, na verdade, são parte do início do surgimento de uma nova sociedade, porque isso é o que a gente é capaz de imaginar com a cabeça de quem vive no mundo de hoje. Mas quando a gente fala da revolução, a gente está falando de muito mais, né? A gente está falando de libertar energias represadas como essas, né? Isso é só o começo, porque a teoria da revolução permanente, ela também deixa claro que a revolução socialista se inicia no âmbito nacional, mas só pode culminar quando o socialismo se estabelecer em escala global, impedindo qualquer retorno às relações capitalistas de produção. Então imagina tudo o que eu disse sobre a história dos negros no Brasil, sobre a incansável produção de beleza em meio a tanta dor. Imaginem um mundo traduzido nas vozes e olhos de milhões de mulheres libertadas da opressão machista,
Imaginem a sexualidade sem o limite da família e da prisão do corpo. Imaginem o que a classe de capitalistas é capaz de fazer também, gente, dentro desse mesmo exercício, para impedir tudo isso. Porque para eles não importa a beleza, a arte e a vida, importa o lucro. Então, é por isso que é preciso se preparar, né? Isso também faz parte da teoria da revolução permanente. Vai dizer o Trotsky, ao lado do Lenin, que para se preparar, né, também junto com Rosa Luxemburgo, vão afirmar essa tese muito importante, né, que é preciso fazer partido para poder pensar estrategicamente os rumos da organização e da luta da classe trabalhadora e se defender das ofensivas do capitalismo, se preparar para os passos que os capitalistas vão tentar dar. Aí a gente está entrando no debate de estratégias, né? Porque a gente vai ter 2 grandes exércitos entrando em confronto quando a gente decidir desrepresar, né, tudo que está aprisionado da vida, do pensamento e da cultura produzida pela classe trabalhadora. Bom, isso significa, né, se preparar, fazer partido, significa não se satisfazer com as vitórias parciais, significa buscar aumentar uma vanguarda revolucionária que seja capaz de se enfrentar com os grandes limites impostos aos nossos movimentos, tanto pelas burocracias sindicais, quanto pelas burocracias dos movimentos sociais, que sempre vão tentar nos convencer de que existe alguma frente ampla, alguma direita amiguinha, né, um candidato burguês menos racista. Bom, esse Trotsky não é um resultado direto da leitura do Marx. Esse Trotsky, essa teoria trotskista, ela foi construída em luta política, comprovando que a gente já sabe que sem debate das diferenças e com a passividade dos acordos formais, é impossível desenvolver grandes conclusões revolucionárias, né? O Trotsky, ele foi assassinado por isso. Isso porque o maior medo do Stalin era que a luta política mais dura que o Trotsky levou adiante na vida dele inteira, que foi contra a burocratização do Estado operário, se traduzisse numa forte organização internacional que retirasse a burocracia da direção do Estado soviético e, junto da luta das massas soviéticas, avançasse para restaurar o poder nas mãos da classe trabalhadora nesse país que é ainda até hoje para a gente um guia, né, da ação dos revolucionários, porque ali foi feito muita coisa para ser tomada de exemplo, tanto para as massas negras quanto para as mulheres LGBTs e para o conjunto da classe trabalhadora. Então, em nome da defesa dessas posições de burocracia, o que o stalinismo fez foi levar adiante revisões grotescas do marxismo, como a teoria da revolução num só país, né, que nega o internacionalismo que já existia no Marx, ou a tese da linearidade histórica, que defende que a revolução socialista é uma tarefa apenas para os setores mais avançados do capitalismo, né, o que coloca as massas negras como lutadoras exclusivamente por um capitalismo melhor, por uma democracia melhor, quando a gente não quer isso, a gente quer poder lutar pelo socialismo também, a gente sabe que esse é o nosso caminho, né? E é o fato de ver que essa tarefa, a do socialismo, é uma tarefa de todos os povos, é esse fato que faz do Trotsky um importante ponto de partida para poder debater a luta negra numa perspectiva marxista, socialista e revolucionária, né? E aqui no Brasil significa nomear a cor e a cara da classe trabalhadora, que é uma maioria negra, que além de assumir as tarefas, os combates do conjunto da classe trabalhadora, também tem na ordem do dia a luta contra a opressão racista e patriarcal, né? Também estamos falando de uma classe trabalhadora majoritariamente feminina. E, gente, quando eu penso nessa classe trabalhadora, eu quero dizer pra vocês que eu imagino gente preta, gente parda, né? Quando eu falo de negros, eu tô falando de pretos, tô falando de pardos, também tô falando de uma enorme massa indígena que compõe os grandes portos de soja desse país, né? Santarém, uma enorme classe operária composta por massas indígenas oprimidas duramente pelo governo Bolsonaro. E quando eu penso nas negras e negros, eu imagino a classe trabalhadora, né? Por isso que não se trata aqui de defender um inofensivo lugar de fala para as massas negras, mas defender que as massas negras possam assumir o controle e a direção dos rumos da revolução proletária no nosso país, ao lado, né, dos trabalhadores e trabalhadoras brancos, indígenas, árabes, migrantes, que também compõem as fileiras da nossa classe aqui nesse país. Bom, por último, bem rapidinho, comentar uma parte 4 desse nosso debate, né, que é o debate sobre a Organização dos Negros dos Estados Unidos, porque tudo isso levou o Trotsky a, no final dos anos 30, debater a importância fundamental de organizar agrupações de negros dentro, né, dos sindicatos e dos espaços de atuação do Socialist Workers' Party, né? Ou seja, vale lembrar que os revolucionários eles tinham perdido posições importantes no proletariado norte-americano por conta da orientação do 7º Congresso,
da Internacional Comunista, onde se vota a tática de Frente Popular, que nos Estados Unidos significou para os trabalhadores negros do PC se subordinarem a uma política nefasta de aliança com o Roosevelt, né, se preparando para uma guerra imperialista e para adaptação à própria burguesia imperialista extremamente racista. Na prática, gente, essa orientação da Internacional Comunista de 35 levou a que 80% dos negros do PC saíssem do PC, né, de Nova York. Tem um texto no Ideias de Esquerda, a gente vai deixar o link aqui embaixo, né, escrito pela Julia Wallace e pela Jimena Vergara, que ele explica muito bem esse processo, e a gente vai deixar então aqui o link para vocês, porque é um debate muito interessante, né, como que a orientação da Frente Popular, ela levou à dissidência de vários setores oprimidos a nível mundial, né, de dentro da Internacional Comunista. Retomando a discussão, os trotskistas em 38, eles vão encontrar um cenário bem desfavorável, né, para discutir o socialismo com os negros, porque os negros estavam bastante desconfiados, né, os socialistas que eles vinham discutindo estavam apoiando o Roosevelt e a guerra, né, então uma situação bastante desfavorável. Por um lado, estavam isolados na vanguarda, né? E por outro, os trabalhadores não tinham mais confiança nos socialistas. Por outro lado, o New Deal e a preparação para a guerra imperialista bombardeava o proletariado com uma ideologia nacionalista pró-guerra, né? Pró-intervenções, etc., que o SWP também vai cumprir um papel muito importante de combater. O Trotsky, então, vai defender a criação de uma organização de negros que pudesse alcançar as massas negras dos Estados Unidos com o objetivo de fazer um trabalho sistemático de formação política, né? O Trotsky, ele dizia que uma situação especial demandava uma organização especial. Que situação era essa? Como eu falei, se avizinhava uma guerra imperialista. Segundo Lenin, as guerras são parteiras de revoluções. Sem abandonar os fundamentos da Terceira Internacional Comunista acerca da questão negra, que colocava a emancipação dos negros como um problema fundamental da Revolução Proletária Internacional, o que o Trotsky fez foi pensar numa tática onde os negros pudessem desenvolver uma luta independente junto aos trabalhadores brancos contra a burguesia imperialista. Bom, esse debate está presente também aqui nesse livro, A Revolução e o Negro, que é um livro dedicado a recuperar alguns dos principais debates do trotskismo sobre a questão negra. Ele poderia ser maior, porque tem muitos outros debates, mas a gente botou aqui alguns que são muito preciosos e que vale a pena vocês conhecerem. Eu cheguei bastante perto do tempo que eu queria que esse vídeo tivesse, então eu já vou encerrando, né? Dizendo que, na verdade, gente, é incrível, né, o debate, o legado, a tradição que o trotskismo vai proporcionar para a gente poder se apoiar para poder debater as saídas revolucionárias para as massas negras nesse nosso contexto, né, que segue ainda um contexto de imperialismo, de guerras, de disputas interimperialistas, de invasão de países, né, de medidas reacionárias para buscar proteger o lucro, como a gente está vendo acontecer agora no Afeganistão, e vimos sendo a história das últimas 2 décadas no Afeganistão, né, com uma ocupação militar aí nesse país, do Oriente Médio, que na verdade é parte do que tradicionalmente é a história de como o imperialismo trata, né, os setores oprimidos, invadindo seus países e controlando seus destinos, impedindo a decisão sobre a sua própria vida. Bom, o Trotsky se preocupou muito com esses temas e ele elaborou muito sobre tudo isso, inclusive sobre o Oriente Médio, e sobre a questão negra ele deixa um legado que é um legado que é muito especial para a gente poder recuperar e poder debater nesse dia de hoje. Nesse sentido, tem vários outros debates que a gente poderia trazer. Prometo já alguns vídeos sobre os trotskistas, né? A gente falou de Trotsky, no próximo vídeo falamos dos trotskistas, né? De C.L.R. James, de T.W. Tibet, de Sandálio Junco, ou seja, de uma série de outros trotskistas negros que também buscaram cumprir o papel de combater, por um lado, a burocracia stalinista, por outro, apresentar saídas profundas e radicais contra a ofensiva imperialista e a violência capitalista contra as massas negras. Então, a gente pode já prometer esse próximo tema e a gente, para não perder o quente desse dia 21 de agosto, aniversário do assassinato do Trotsky, a gente debateu hoje, então, resumindo aqui para vocês, a forma como a elaboração intelectual, política e teórica desse grande revolucionário teve a todo o tempo conectada com a fortaleza da luta por liberdade, que estala nos corações das negras e negros em todo o mundo. Por isso, nesse dia de hoje, a gente retoma esses exemplos e convidamos, assim como o Trotsky fez, as negras e negros a serem a vanguarda da Revolução Mundial. Obrigada e até a próxima.